Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, neste momento nós nos colocamos diante da Tua presença com o coração quebrantado, mas cheios de fé. Não viemos confiados em força humana, nem em palavras bonitas, mas no poder que há no Teu nome, um nome que faz o inferno estremecer, um nome que silencia acusações, um nome que traz vida onde só havia morte. Senhor, agora declaramos aquilo que está escrito em Salmos, capítulo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E é nesse esconderijo que entramos agora, não pela força do braço, mas pela fé. Não por merecimento, mas pela graça. Nós nos escondemos em Ti, Deus, porque só em Ti há refúgio verdadeiro. O mundo pode estar em caos, as notícias podem gerar medo, o coração pode até tentar vacilar, mas quem habita no esconderijo do Altíssimo não vive dominado pelo pavor. Pai, nesta oração, nós declaramos que esta casa espiritual está cercada pela Tua presença. Que cada pessoa que está ouvindo agora seja envolvida por uma muralha invisível, mas real, uma proteção que não falha, não dorme e não se rompe. Que todo espírito de medo seja repreendido agora. Que toda opressão seja quebrada agora. Que toda seta lançada contra esta vida caia por terra agora, em nome de Jesus. Porque está escrito em Salmos, capítulo 91, versículo 2. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. E hoje nós dizemos isso em voz espiritual alta. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é a nossa segurança. Não confiamos em homens, não confiamos em sistemas, não confiamos em dinheiro, não confiamos em títulos. Confiamos no Deus que nunca perdeu uma batalha. O Deus que abre caminho onde não existe estrada. O Deus que fecha a boca do leão, apaga o fogo da fornalha e derruba muralhas apenas com uma palavra. Pai, se houver alguém ouvindo esta oração que esteja se sentindo perseguido espiritualmente, cansado, atacado na mente, atormentado durante a noite, eu declaro agora, isso está sendo quebrado. Porque a Tua palavra diz em Salmos, capítulo 91, versículo 3, certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Laços escondidos estão sendo revelados, armadilhas invisíveis estão sendo desfeitas. Planos do inimigo estão sendo frustrados antes mesmo de se concretizarem. Senhor, livra esta vida de acidentes, livra de traições, livra de emboscadas, livra de decisões precipitadas, livra de caminhos que parecem bons, mas terminam em dor. Se existe alguma armadilha preparada contra o emocional, contra a família, contra o futuro, contra a fé, nós declaramos, está anulada agora, e que ninguém saia desta oração da mesma forma que entrou. Pai, cobre-nos com Tuas penas, como diz Salmos, capítulo 91, versículo 4. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Que imagem poderosa é essa, Senhor? Um Deus que não apenas governa, mas protege. Um Deus que não apenas ordena, mas acolhe. Um Deus que não apenas corrige, mas guarda. Debaixo das Tuas asas nós descansamos. Debaixo das Tuas asas a ansiedade se cala. Debaixo das Tuas asas o choro encontra consolo. Debaixo das Tuas asas a alma encontra paz. Se a mente está agitada, acalma agora. Se o coração está pesado, alivia agora. Se o espírito está cansado, renova agora. E nós declaramos que nenhum terror da noite terá poder sobre nós. Nenhum pesadelo, nenhuma insônia carregada de medo, nenhuma perturbação espiritual. Porque está escrito em Salmos, capítulo 91, versículo 5. Não temerás terror algum de noite, nem seta que voe de dia. Toda seta lançada contra esta vida, seja de dia ou de noite, seja visível ou invisível, seja física ou espiritual, não alcançará o alvo. Ela cairá antes de tocar. Senhor,
Nós repreendemos agora todo espírito de enfermidade, toda doença diagnosticada ou não diagnosticada, toda dor persistente, todo mal que tenta se alojar no corpo, porque o Senhor é Deus que cura. O Senhor é Deus que restaura. O Senhor é Deus que renova. E a tua palavra declara em Salmos, capítulo 91, versículo 6, que não temeremos a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Portanto, declaramos proteção contra vírus, bactérias, enfermidades desconhecidas, contaminações, epidemias e todo tipo de mal que tenta se espalhar. 1000 podem cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Isso não é soberba, isso é promessa. Isso está escrito em Salmos, capítulo 91, versículos 7 e 8. Nós veremos com os nossos olhos a recompensa dos ímpios, mas não participaremos dela. O mal não prosperará sobre a nossa casa. Pai, neste momento, eu faço um clamor especial por quem está ouvindo esta oração e sente que a própria casa está em batalha. Conflitos constantes, brigas, peso espiritual, ambiente carregado. Eu declaro agora, a paz de Deus invade este lar. Que toda contenda seja silenciada. Que todo espírito de divisão seja expulso. Que o ambiente seja purificado pela presença do Espírito Santo. Porque quem faz do Senhor a sua habitação não será atingido por mal algum, como diz Salmos, capítulo 91, versículo 9. E se você está ouvindo até aqui, eu te convido a não sair agora. Permaneça até o final desta oração, porque Deus está trabalhando enquanto você escuta. Não é só som, é direção espiritual. Fique até o fim. Pai, envia os teus anjos. Está escrito em Salmos, capítulo 91, versículo 11, que o Senhor dará ordens aos seus anjos para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Que anjos sejam liberados agora, anjos de proteção, anjos de livramento, anjos de guarda. Que eles acompanhem cada passo, cada decisão, cada caminho percorrido. Que mãos invisíveis nos sustentem para que não tropecemos, como diz Salmos, capítulo 91, versículo 12. E nós declaramos agora que todo o poder do inimigo está debaixo dos nossos pés, conforme Salmos, capítulo 91, versículo 13. Pisamos no leão e na serpente, não porque somos fortes, mas porque o Senhor nos deu autoridade. Pai, nós te amamos, e porque te amamos, confiamos que o Senhor nos livrará, nos protegerá e nos exaltará no tempo certo, como está escrito em Salmos, capítulo 91, versículos 14 e 15. Se alguém está clamando por resposta, eu declaro, Deus está ouvindo. Se alguém está pedindo socorro, eu declaro, Deus está presente. Se alguém está esperando livramento, eu declaro, Ele está a caminho. E o Senhor ainda promete nos saciar com longa vida e nos mostrar a sua salvação, conforme Salmos, capítulo 91, versículo 16. Antes de finalizar, se esta oração está falando com você, aproveita esse momento e escreve um comentário declarando: Eu confio na proteção de Deus. Esse simples ato é uma declaração de fé. E se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora. Aqui nós oramos, declaramos a palavra e fortalecemos a fé todos os dias. Pai, nós encerramos esta oração agradecendo. Obrigado pela proteção invisível. Obrigado pelos livramentos que nem vimos. Obrigado pelas batalhas que o Senhor lutou por nós enquanto dormíamos. Que esta oração continue ecoando no espírito de quem ouviu. Que a paz permaneça, que a proteção se estabeleça, que a fé cresça. Em nome de Jesus, amém.